Eu gostaria de cumprimentar as nossas deputadas, nossos deputados, cumprimentar todos os catarinenses. Deputado Fabiano, pede a palavra, deputado. Pela ordem, senhor presidente, deputado Berlanda, todos os deputados que estão nos acompanhando nesse momento, nós estamos ainda muito tristes e apreensivos com o fato ocorrido hoje pela manhã no município de Saudades, em que um jovem invadiu uma escola infantil, uma creche, e acabou vitimando uma professora, uma estagiária, 3 estudantes, 3 crianças menores de 2 anos, deixou mais uma criança ferida. E um fato que, por todas as informações que se gerou, também criou um pavor na cidade, com receio de que outras escolas pudessem ser atacadas, pais retirando filhos das escolas, professores escondendo alunos nas escolas. Então, uma situação que a gente costumava ver somente nos noticiários internacionais e que hoje bateu a nossa porta e se abateu sobre os catarinenses. Um fato em que a gente fica numa apreensão, presidente, pela própria situação psicológica que a sociedade vem enfrentando, vem vivendo. E que nós também não podemos aqui ficar valorizando o nome da pessoa que fez isso, para não incentivar outras pessoas no futuro que façam, mas para que a gente possa ser solidário com as famílias, com as crianças, com todas as pessoas que estão sofrendo por isso. E quero aqui pedir ao presidente Nilson Berlanda para que a gente pudesse, neste início de sessão, fazer um minuto de silêncio, né, em respeito às vítimas de Saudades. Está concedido, deputado, 1 minuto de silêncio. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu peço ao nosso deputado Ismael, por gentileza, faz a leitura da ata da sessão anterior. Estou emocionado, deputado. Obrigado, senhor presidente. Ainda constrangido com esse ato trágico hoje pela manhã na nossa querida cidade de Saudades. Cumprimos nossa agenda e façamos então a leitura da ata da 3ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de abril de 2021, tendo na presidência o deputado Mauro de Nadal e nas secretarias o deputado Silvio Drevke Adoc. Às 9 horas do dia 29 do mês de abril do ano 2021, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevke para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, não houve oradores inscritos. Grande expediente, não houve o uso do horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 0042/2021 e foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 030/2019, 0267/2019 e 0108/2020.
Foram aprovados os pedidos de informações números 300 a 304/2021, as moções números 285 a 295/2021 e os requerimentos números 665 e 669/2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 659 e 664 de 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 932 a 948/2021. Explicações pessoais fizeram uso da palavra os senhores deputados Ismael dos Santos, Padre Pedro Balduceira e Moacir Solpelsa. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental, para constar está lavrada a presente ata. Obrigado, deputado Ismael. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou por aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Traremos agora em breves comunicações. Primeiro inscrito a falar é o deputado Ivan Nates. Deputado Ivan Nates, por 10 minutos. Deputado Solpelsa, 10 minutos, deputado. Não estando também o deputado Solpelsa presente até o momento, deputado Gessé, por 10 minutos, deputado. Obrigado, presidente, caros colegas. Eu teria alguns temas para falar hoje sobre tramitações, enfim, mas não posso deixar de mencionar essa tragédia que ocorreu na cidade de Saudades. Um vagabundo, ao que tudo indica, menor de idade, entrou numa creche, matou com facão crianças, bebês. Eu fico imaginando o pai dessas crianças, a mãe, eu que tenho filho, me comovo, estragou meu dia. Fico imaginando você leva o seu filho para a escola e recebe uma notícia dessas. Não tem como se colocar no lugar dessas pessoas. E as professoras. E aí a gente começa a refletir sobre as coisas. Nós, no poder público, nós temos o dever de, mesmo em situação grotesca como foi essa, começar a levantar questões de como pode melhorar, de como pode se evitar, e os debates vão acontecendo. A verdade é que, se for um menor de idade, ele vai ficar preso, 2, 3 anos, e vai ser solto. Será que um lixo desse daí tem condições de viver em sociedade? Será que se tem recuperação uma pessoa dessa, que a sangue frio vai lá e mata 3 crianças e 2 professoras, ainda poderia ter sido maior se não tivesse sido parado? E se tivesse sido arma de fogo, teria sido pior ainda. E aí entra a questão, né, da arma de fogo. Até onde vai, até onde não vai, como seria, como deixaria de ser. Né? Mas a verdade é que esse rapaz ele vai para o CASE, no SPA, né? Ser bem tratado no CASE, depois de ter matado 3 crianças, 3 bebês, onde um vagabundo desse custa R$14.000 por mês para o Estado. E aí ele mata, faz essa atrocidade, não tem recuperação, uma desgraça dessa, e nós vamos ficar lá bancando com os impostos as regalias de um marginal, de um vagabundo desse daí, que não tem recuperação, que o único direito humano que ele tem é de ser pendurado numa forca, em praça pública. Esse é o direito que ele tem. Mas eu tenho certeza que pessoas para defender os direitos humanos desse desgraçado aí não vai faltar. E aí a gente entra nessa questão de armas. Agora o rapaz entrou com um facão, a gente vai fazer o estatuto do desenfacamento. Nós vamos proibir as facas no Brasil, porque aconteceu essa tragédia. É isso que resolve o problema? Tanto não é que não está sendo. Resolveu o estatuto do desarmamento, as pessoas deixaram de possuir armas ilegais.
Só quem segue as leis, presidente, são as pessoas decentes, são as pessoas que querem estar dentro da lei. Para esses, praticamente não precisa de lei, porque são pessoas que têm moral, têm valores. As leis, elas deveriam ser para as pessoas ruins, mas as pessoas ruins não obedecem às leis. Então, você só tirou a arma de quem pode se defender, de quem pode utilizá-la de forma decente. Aqui em Santa Catarina, um dos estados que mais adquiriu armas de fogo nos últimos anos, e nem por isso aumentou. E você não escuta nos noticiários pessoas com armas registradas, pessoas com armas em posse legal, cometendo esse tipo de crime, porque não vai acontecer. Crimes acontecem com pessoas que usam armas ilegais. Se esse vagabundo quisesse ter uma arma ali para fazer aquilo ali, ele conseguiria facilmente, em qualquer boca aí, por um valor irrisório, ter uma arma de fogo. E não é o Estatuto de Desarmamento que ia impedir ele. Aí começam as reflexões. O que fazer, então, para resolver, se fosse acontecer novamente, para frear? Botar um guarda na frente da escola, com arma, resolveria o problema da escola. É viável, em todas as escolas, em todas as creches, ter um guarda armado? Tem um custo, é viável? Há de se pensar. Mas beleza, resolvemos o problema das escolas. E os ônibus? E os semáforos? Vamos ter também um guarda em cada semáforo, um guarda em cada casa, um guarda em cada hospital, um guarda em todos os lugares, em cada esquina tem que ter um guarda armado. Pô, eu acharia ótimo, mas é viável? Então, nós temos que começar a reavaliar, a repensar essas questões. Nessa ocasião específica, que aconteceu na escola, hoje, uma arma de fogo na mão de pessoas decentes, da diretora, poderia ter freado. Tem que se pensar nisso. É lamentável, é trágico, é um momento difícil, mas nós somos pessoas públicas que fazemos leis e nós precisamos dar as nossas opiniões. Então, é lamentável hoje as leis, nenhuma lei, na verdade, barraria esse marginal de cometer o crime. Nenhuma lei. Mas as leis, elas podem proibir que ele cometa novamente. E não são essas leis que hoje vigentes no Brasil que vão fazer isso. Que sempre tende a facilitar e a ajudar vagabundos como esse daí, de serem soltos, de serem bem tratados e de acharem que no final o crime compensa. Então, é lamentável, fica aqui meu registro de repúdio ao que aconteceu, ao que vai acontecer com esse moleque, porque não vai acontecer absolutamente nada do que já acontece com um traficantezinho que rouba por aí. Então, não vai acontecer nada com ele. É isso que é o mais revoltante de tudo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé. É lamentável, né? Santa Catarina vai para a mídia Brasil todo negativamente, mais uma vez. Eu peço ao deputado Ivan Nates, se gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Ivan Nates. Deputado Sopelsa. Não havendo novos inscritos, em breves comunicações passaremos então ao horário dos partidos políticos. Primeiro bloco. Oi. Chamamos 2 vezes o amigo deputado, mas gostaria que o deputado fizesse uso da palavra. 10 minutos, deputado. Obrigado. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Boa tarde, deputado Gessé, todos que nos acompanham, presidente Berlanda, nosso querido PL, né? Obrigado pela oportunidade de conversar com Santa Catarina. Primeiro, para agradecer a forma como os municípios têm nos recebido
em resposta ao pagamento pelo governo do Estado das emendas parlamentares, que tem ajudado muito a melhorar a vida das pessoas que vivem nas cidades, né? A emenda parlamentar, uma construção dessa casa que efetivamente se consolida como um grande instrumento de transformação social, fundamentalmente nos pequenos municípios. Aqueles municípios, deputado Berlanda, que não têm, muitas vezes, representação aqui na Assembleia Legislativa, que estão longe do parlamento, municípios que estão distantes da capital, que, através dos seus deputados e da sua representação partidária, conseguem atrair recursos para a sociedade através do instrumento das emendas parlamentares. Quero agradecer ao governo do Estado, independente de quem está comandando a pasta, porque todas as minhas emendas foram pagas, né? o que é muito bom para quem recebe e para quem trabalha aqui para entregar. Senhores deputados, hoje eu quero fazer uma observação que também chama a atenção da Frente Parlamentar Catarinense, dos nossos deputados federais e dos nossos congressistas, senadores, de uma empresa que funciona muito bem, embora na mão de administração municipal, de servidores públicos concursados e concursores públicos e servidores públicos comissionados, uma empresa que é modelo para o Brasil. Uma empresa que tem enchido de orgulho todos os catarinenses e uma empresa que prova que a gestão pública, quando bem realizada, funciona muito bem. Uma empresa que, em contrapartida a duas outras empresas estatais que realizam a mesma tarefa, dispara em termos de qualidade do serviço que é prestado. Eu falo aqui do maior instrumento de arrecadação de impostos federais de Santa Catarina, no montante do ano passado que ultrapassou 19 bilhões de reais. Essa empresa é uma empresa municipal, com gestão municipal, que colocou, repito, nos cofres da União mais de 19 bilhões de reais em impostos. Eu falo de uma empresa que há 25 anos foi entregue para a administração da Prefeitura de Itajaí e que durante esses 25 anos se transformou no maior instrumento de exportação do Brasil, o Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí, que nesses 25 anos de concessão de administração pública, é modelo para o Brasil, que agora já finaliza um processo de expansão territorial, de desapropriações para ampliação do parque de depósito de container, um porto que, em comparação ao porto de Laguna, o porto de Bituba ou o porto de São Francisco do Sul, dispara em termos de qualificação da administração pública. É uma empresa que mostra, senhores deputados, que quando bem gerido, quando bem administrado, quando bem protegido, o poder público pode administrar e administrar com qualidade. E essa grande empresa, que é responsável por metade de todo o frango que se come no mundo, pela exportação de todo o frango, toda a carne branca que é consumido no planeta, passa pelo Porto de Itajaí. Essa empresa que é recorde de arrecadação de tributos e que passou esses 25 anos dando exemplo e modelo de administração,
começa a chegar ao fim do termo de concessão. No dia 31 de dezembro desse ano, nós teremos o fim da concessão da administração do porto de Itajaí à Prefeitura de Itajaí, no dia 31 de dezembro. E o papel de todos os catarinenses é defender a permanência da administração municipal sobre o porto de Itajaí. Um porto que, é preciso que se diga, embora sendo um porto público, todas as atividades que são exercidas dentro desse porto são privadas. A empresa que tem apenas 70 funcionários, os guinchos são operados por trabalhadores da iniciativa privada, as empilhadeiras são da iniciativa privada, a atividade é da iniciativa privada, mas a gestão é pública. E tem que continuar pública. Por quê? Porque uma empresa privada não vai se importar com uma fila de caminhão parada na frente do porto. Uma empresa privada não vai se preocupar de fazer uma rodovia dentro do município exclusivamente para ela. Uma empresa privada vai atuar como atuam os transportes públicos aqui, onde foi privatizado, em que o lucro está acima de qualquer coisa. E nesse caso específico, ainda que eu seja muitas vezes um privacionista, é preciso brigar pela manutenção da administração pública no Porto de Itajaí. Então, repito, vence dia 31 desse ano o contrato de 25 anos de administração do Porto, e nós gostaríamos que a Assembleia Legislativa fosse a instrumentadora da manutenção desse contrato até o ano de 2048, ou seja, mais 25 anos. Então, nós estamos apresentando, a pedido da força produtiva do Porto de Itajaí, uma moção com os seguintes termos. Requer encaminhamento de moção ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, os seguintes termos, abre aspas, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovando proposição do deputado Ivan Artes, manifesta preocupação e apela a Vossa Excelência para que discuta, junto ao Fórum Parlamentar, bem como aos demais deputados estaduais e com o Parlamento Federal, que trata das novas ortogas e das políticas regulatórias portuárias da Secretaria Nacional de Portos, medidas que contemplem a formalização e habilitem a Superintendência do Porto de Itajaí e o município de Itajaí para serem preservados como autoridade portuária pública, com prorrogação do prazo de vigência e efeitos do convênio de delegação 0897, para ser prorrogado, no mínimo, por mais 25 anos, após ter duração inicial no dia 1º de janeiro até terminar o ano de 2048. Atenciosamente, deputado Mauro de Nadal, presidente. Então, senhores deputados, peço o carinho de Vossas Excelências para que a gente encampe essa luta. Vou conversar com as comissões dessa casa, com as comissões que representam a atividade portuária aqui na Assembleia, para que nós possamos trabalhar em equipe na Assembleia Legislativa e também em equipe no Congresso Nacional, para manter o Porto de Itajaí na gestão da Prefeitura de Itajaí, porque o que é bom não se mexe. O que está bom não se mexe. Muito obrigado, senhor deputado Ivan, só uma parte para colaborar com a sua fala. E semana recente, agora, semana passada, eu recebi o superintendente do Porto, junto com alguns diretores também, e muito justa a sua... Um minuto, deputado. Justa a sua preocupação pelo que representa o Porto de Itajaí, não somente para a cidade de Itajaí, para todo o estado de Santa Catarina. Eu penso que, nesse momento, todos nós, deputados,
temos que nos abraçarmos nessa causa, trabalharmos juntos para que possamos, junto ao governo federal, buscar a renovação da vigência dessa concessão por mais 25 anos, porque o crescimento da cidade de Itajaí e o crescimento que o porto tem um valor muito significativo para o nosso estado, e eu tenho certeza que juntos nós vamos vencer mais uma vez esse desafio. Parabéns pela sua moção. Obrigado, deputado. Conto com Vossa Excelência. Obrigado, deputado Ivan Nates. Próxima deputada inscrita a falar, Ada de Luca. Ada, por 10 minutos, Ada. Horário do partido? Ok. Entraremos, então, no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido, o primeiro bloco é PP-PSB. Nosso deputado Silvio Drevik, por 10 minutos, deputado. Sua Excelência. Senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, que preside a sessão nesse momento, senhores deputados, senhoras deputadas, não sei se já foi feito aqui, senhor presidente, um minuto de silêncio. Já foi feito no início da sessão, deputado. Eu quero, então, agradecer e, ao mesmo tempo, fazer um breve comentário sobre esta situação lamentável que ocorreu no dia de hoje, lá no município de Saudade. Embora quase não precisa mencioná-lo, é que dizer a razão pela qual nós, parlamentares, paremos e pensemos um pouco. Até porque o município já leva o nome de sentimento. Saudades. O que aconteceu hoje não tem explicação. Ao menos não tem explicação razoável para a inteligência humana. Senhores deputados, senhoras deputadas, crianças morreram a golpes de facão e ainda mais 2 professoras. Neste momento, eu me pergunto, o que nós, como parlamentares, podemos fazer por essas vítimas tão miúdas, para proteger seres tão pequenos? Sim, porque é nosso dever, agora, discutir isso e admitir que há um problema na sociedade excessivamente violenta. É o porte de armas? Talvez. Podemos restringi-lo? Vamos fazê-lo. É o porte de facão? Como se deu o caso de Saudades há poucas horas? Esse porte todos têm. O que nem todos têm a capacidade de lidar com isso. Com a posse, com o porte, com a responsabilidade. Esse assassino não tinha. Então, como sociedade, primeiro devemos nos questionar como um facão chegou à sua mão. Essa é a primeira questão, que é fácil de responder. Todos na agricultura têm um facão à sua mão. É um instrumento de trabalho. Daí vamos ao segundo ponto. Já que todos temos acesso a um facão ou uma faca, ou qualquer coisa que corte e tire a vida de um ser humano,
já que todos temos acesso a isso, o que podemos fazer? Evitar videogames? Sim, porque parece que o assassino gostava de videogames. Deputada Ara de Luca. Vossa Excelência, certamente que também está se questionando e perguntando o porquê. Depois eu gostaria de uma parte, deputado. Vou concluir, já lhe concedo. Erguer muro em escolas? Ora, a gente sabe que o Estado mal tem dinheiro de capacidade de erguer escolas, quanto mais dirá muro em volta delas. Seja a solução? Provavelmente não. O que fazemos? O estrago está feito. Vidas foram perdidas, vidas de crianças. Nosso dever, hoje, aqui, é garantir que isso nunca mais aconteça, ou pelo menos persistir para dar uma segurança maior, principalmente para nossas criancinhas. Concedo a parte de Vossa Excelência, deputada Ada. Deputado Silvio Drevek, eu estou tão chocada como toda a população catarinense, tanto quanto o senhor que está fazendo esse depoimento. O sentimento que a gente tem é de impotência, total impotência, principalmente nós legisladores, né? Agora, precisa ser feita uma análise muito séria sobre a saúde mental das pessoas, né? Eu não quero crer que ele tenha matado por vontade de matar, entende? Então, isso aí a gente tem que ver. E não é só lá. A saúde mental das pessoas, e principalmente dos jovens, ela está muito, muito alterada, né? Os casos de agressões de jovens agredindo dentro de casa o pai, a mãe, o avô, a avó, e até os cachorrinhos, gatinho, enfim, animal de estimação, está muito grande. Eu sei porque eu recebo muitas denúncias, né? Mas a gente, como lhe falei, se sente impotente. Eu queria aqui dar um forte abraço a todo o povo de Saudade, que eu tenho certeza que está enlutado, triste, arrasado, chocado, entende? Com esse crime bárbaro, né? Não é porque a saúde mental está abalada que não seja um crime, né? Esse crime bárbaro. E agora acabou de morrer a segunda professora, né? Verdade. Nesse Lamentável. pouco tempo aqui que a gente está aqui, acabou de morrer a segunda professora. E o primo dele, o irmão dele, não sei quem é, nem nada, mas também estava premeditando alguma coisa, certo? Então, quer dizer, eu atribuo muito, deputado Silvio, como é que o senhor falou aí agora, que o jovem gosta muito de ficar na frente da televisão? Videogames. Videogame, né? Videogame, guerra, tragédia, ódio, entende? O ódio está muito impregnado hoje em dia no meio da sociedade, entende? Então, meu forte e grandioso abraço ao povo enlutado de Saudade. Obrigado, deputada Ada. Incorporo a sua manifestação ao meu pronunciamento. E, rapidamente, gostaria, senhor presidente, de fazer um pequeno comentário a respeito da manifestação do deputado Ivan Naves sobre o porto de Itajaí. Mas é um debate que tem que ser aprofundado, porque nós temos do lado de Itajaí o porto de Navegantes, que é privatizado. É só fazer um comparativo. Um minuto, deputado, para concluir. Obrigado, deputado Berlanda, senhor presidente. É só fazer um comparativo da eficiência e da eficácia do Porto de Navegantes em relação ao Porto de Itajaí. Se for para o Porto de Itajaí dar sequência com o sistema público, ele tem que apresentar também resultados, porque é a população, porque é a sociedade que paga a administração pública. Então, não podemos esquecer que os grandes resultados para a população vêm das concessões, que são bem administradas, bem gerenciadas, que nem sempre o poder público tem conseguido. Então, no meu modo de ver, o debate tem que ser aprofundado, fazer esse comparativo do Porto de Navegantes com o Porto de Itajaí, porque nós só falamos de Itajaí, e esquecemos do Porto de Navegantes. Mas é um assunto para os próximos debates. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio.
Bloco PSD-PSC, por 9 minutos. Alguém fará o uso da palavra? Partido dos Trabalhadores, Neudi Sareta, por 6 minutos, deputado. Bloco MDB, Partido Novo, a deputada Ada de Luca, por 15 minutos. Aliás... eu acho que não é tanto assim, não. 15 minutos, 15 minutos. Então tá, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cidadão que nos assiste pelos canais digitais da Assembleia Legislativa, uma boa tarde. Uma tarde triste, sim, que eu gostaria de manifestar, como já fiz há pouco, pesar pela tragédia, né, que aconteceu na manhã de hoje no município de Saudade. Quando recebi a informação, sinto, gente, que eu tive um misto de tristeza com revolta, de compaixão com impotência. Enfim, foi muito revoltante, muito triste, e eu gostaria de manifestar meus sentimentos à família das vítimas, e não só das vítimas, de toda a população de Saudade, que não é um município muito grande, e tenho certeza que nós que estamos aqui, estamos chorosos, né, com pena. Eu sou mãe, eu sou avó, entende? Há muitos aqui são pais também, e a gente passa a sentir uma dor muito mais profunda quando a gente sabe, aquelas crianças, 2 aninhos, 3 aninhos, meu Deus, pelo amor de Deus, né? É uma coisa incontestável, imensurável. Mas eu hoje venho a essa tribuna, senhores parlamentares, para falar sobre transparência. A transparência é o melhor caminho para uma gestão responsável. Uma gestão pública com informações transparentes permite que a sociedade possa colaborar no controle das ações de seus gestores. Durante muito tempo, havia uma cultura do segredo, né, na administração pública, da caixa preta, do cofre fechado. Felizmente, essa realidade, aos poucos, está mudando. Estamos saindo da cultura do segredo para a cultura do acesso à informação. Cada vez mais o cidadão exige clareza sobre as ações governamentais. Não poderíamos ser diferentes. Toda informação pública é de propriedade do cidadão. Portanto, cabe ao poder público tomar a informação disponível também. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação permite que o cidadão possa exigir informações dos governos municipais, estaduais e federais. Outro exemplo, a Lei da Transparência determina que os gestores divulguem todas as despesas e receitas públicas. A transparência possibilita uma melhor fiscalização da gestão pública. Dessa forma, todo cidadão pode conhecer os caminhos dos recursos que saem do seu bolso, saem do nosso bolso, no pagamento dos impostos, para onde vão. A transparência também permite que o cidadão acompanhe as obras, prestem atenção, as obras e ações que estão sendo realizadas. Assim, a população pode acompanhar onde e como o dinheiro arrecadado tem sido investido. Dessa maneira, com base nos resultados, o cidadão pode avaliar como agiu aquele candidato eleito, entende? Aprovado ou não nas suas decisões. Ou seja, a transparência faz com que as pessoas possam escolher, melhor até os seus candidatos. Não existe outro caminho. A gestão pública precisa ser cada vez mais e mais transparente. Não só transparente, como também precisa haver clareza em todas, por menores que sejam, informações prestadas. Este período demonstra a importância
da transparência na gestão pública. E é isso que eu sei, que cada um dos 40 parlamentares que aqui estão desejam para o nosso Estado. Por isso, com muita satisfação, anuncio nesse plenário que o portal Transparência das Escolas Públicas Estaduais de Santa Catarina hoje é lei. Projeto de minha autoria, aprovado nessa casa, que eu agradeço a todos os colegas, e que agora se torna uma política pública definitiva para o nosso Estado e os nossos municípios. Cada escola apresentará informações importantes sobre as atividades que oferece, os recursos que recebe e os investimentos que aquela escola está realizando. Com certeza, os laços entre as unidades escolares e as respectivas comunidades serão ainda mais fortes, terão ainda mais união. Esse projeto prevê que sejam prestadas informações básicas, como o endereço e as formas de contato com a escola, que é uma coisa que fica até, às vezes, acontece um acidente, um problema, não sabe aonde encontrar os familiares daquele aluno. Também detalhes sobre a direção, sobre a gestão, sobre o conselho escolar, tudo isso aí tem que estar na transparência. Detalhes técnicos sobre o imóvel, sobre equipamentos disponíveis, informação sobre a regularização jurídica do imóvel, sobre a manutenção e sobre a segurança das edificações. Também serão informados os projetos ambientais, culturais, sociais e de cidadania desenvolvidos em cada uma das escolas, assim como os prêmios conquistados. Que várias escolas recebem prêmios, mas ninguém fica sabendo. As questões financeiras e orçamentárias são fundamentais, sim, com certeza. Por isso, o portal Transparência das Escolas Públicas Estaduais irá detalhar os recursos recebidos e os investimentos realizados, com as respectivas prestações de conta. Enfim, é uma lei bastante completa e que agora está pronta para ser realidade. Nosso trabalho não termina por aqui. Vamos acompanhar a regulamentação dessa lei e trabalhar junto à Secretaria de Educação e os demais órgãos competentes para que esse projeto saia do papel definitivamente e entre na prática. Essa lei é uma demonstração clara da importância do trabalho dessa casa e dos 40 parlamentares que votaram a favor. Essa lei mostra que as nossas ações podem se reverter em impactos positivos na vida do nosso povo, da nossa gente de Santa Catarina. Essa lei é uma resposta para quem desdenha da relevância do poder legislativo. Essa lei é um exemplo da nossa vontade de trabalhar por um futuro melhor por Santa Catarina. Como cantou e falou e declamou Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade. E muito obrigada, porque nós sonhamos juntos. Eu sempre sonhei e continuo sonhando com um mundo melhor para todos, mais justo, mais humano, mais igualitário. Cada vez que esta sonhadora aqui se encontra com outros sonhadores, nós construímos juntos uma realidade, como já falei, mais justa, mais humana, mais igualitária para toda a nossa gente de Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ada. Partido dos Trabalhadores, Neudice Areta. Deputado, 6 minutos, deputado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão. Com profunda tristeza, quero usar esse espaço para me solidarizar com todas as famílias e a comunidade de Saudades pela tragédia ocorrida nesta manhã na Escola Infantil Pró-Infância Aquarela do município. Estamos todos consternados e, nesse momento de dor,
na falta das palavras para expressar a nossa tristeza e indignação com esse massacre. Minha solidariedade a toda a comunidade e a todas as famílias. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, catarinenses que nos acompanham, neste mês, em todo o mundo, é realizada a campanha chamada Maio Roxo, que tem como objetivo divulgar e conscientizar a população sobre duas doenças crônicas pouco conhecidas, classificadas como doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Com sintomas semelhantes, essas doenças afligem diferentes órgãos e podem comprometer de forma significativa a qualidade de vida dos seus portadores, se não tratadas adequadamente. Ainda lembro que, por lei aprovada neste Parlamento, lei de minha autoria, foi instituída a Semana Catarinense, a Semana Estadual de Divulgação e Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, como mencionei acima, bem como o objetivo de incentivar a promoção de campanhas e atividades que contribuam para enfrentar esta problemática. As ações referentes à semana deverão ser feitas nesse período de 19 de maio, que é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Quero, portanto, fazer esse registro sobre esse mês roxo e, como forma de conscientizar as pessoas e também chamar a atenção sobre a gravidade da doença, esta Assembleia Legislativa está iluminando de roxo e ficará assim durante todo o mês. Esse pedido foi feito, endereçado à Comissão de Saúde, através da Associação de Pessoas com Doenças Intestinais de Santa Catarina. Por isso fica aqui nossa referência à importância dessa semana, a esse pedido também feito pela associação e que nós encaminhamos ao presidente da Casa e que esta Casa prontamente atendeu e está, portanto, esta iluminação referindo-se ao Maio Roxo, em função da conscientização, como eu disse, das doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Senhor presidente, nós também estamos acompanhando, muito atentos à questão da vacinação em Santa Catarina, também agora dos grupos prioritários que estão sendo divulgados. Esperamos que as vacinas possam vir em maior quantidade, no maior rapidez, para que nós possamos ver a população efetivamente imunizada. Já está mais que provado que a vacina tem salvado vidas e, portanto, essas vacinas precisam ser aplicadas o quanto antes possível. Os municípios, quando recebê-las, devem fazer os seus mutirões. A vacina não pode estar na geladeira, ela tem que estar no braço das pessoas. E nós esperamos também que as quantias possam aumentar para a gente ter efetivamente uma perspectiva de vacinação. Hoje, inclusive, a imprensa divulgou ao meio-dia que a continuar esse ritmo somente lá por agosto do ano que vem, toda a população estaria imunizada. É muito tempo, serão muitas vidas se isso se prorrogar até agosto do ano que vem. É fundamental que esse ano toda a população brasileira e catarinense seja imunizada. Por isso, a luta pela busca de mais vacinas é importante, fundamental, e nós ainda continuamos não entendendo, deputado Alba, a decisão
da Anvisa, que precisa ser melhor esclarecida, porque eram 61 países que já tinham autorizado, agora são 64 que estão usando essa vacina e que a Anvisa não permitiu a importação. Vacinas para todos, o quanto antes, é o que nós precisamos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sareta. Bloco PSL-PL. Compartilhará o tempo com o deputado Gessé Lopes e Ivan Nates, por 15 minutos, entre os dois deputados. Caros colegas, subo essa tribuna hoje aqui para falar sobre a moção de minha autoria que vai passar hoje na ordem do dia. A polícia do 8º RPM, Guarnição Especial de Garopaba, sob o comando do capitão Israel, recebeu uma denúncia de que havia um morador na cidade cultivando pés de maconha na cidade de Garopaba. Foram até os locais, aqui os aplausos, meus aplausos para ele hoje na minha moção, para eles, é o soldado Jean Alves Madeira e Diego das Almas. E eles desenrolaram lá a conversa com o morador e descobriram que, de fato, o morador estava cultivando maconha ali na sua residência. E tem um vídeo, por favor. Porra, cheirão, hein? Oi, tava quase, hein? Pezinho aqui, 1,60, 1,70 mais ou menos a altura, o tamanho do pé. Onde é que tem mais? Com certeza tem gato de luz, cara. Mais algum lugar? Aqui ainda, agora que a gente verificou, tem mais um cômodo da nossa precisão. Deve ter semente dentro, né? Então fica aqui o meu aplauso para os soldados Jean e Diego por esta ação que prendeu esse traficante que deveria era comer a cada plantinha daquela ali. Deveriam ter sido feito isso, deveria ter feito ele comer cada plantinha daquilo ali. E eu fico abismado, porque tem gente que defende liberação de drogas. Tem gente que defende a liberação de drogas, que é a porta de entrada para outras drogas. Nem todos evoluem para outras drogas mais pesadas, mas todos que estão lá, morando na rua, que estão roubando casas para sustentar o seu vício, que estão destruindo a sua própria família, que deixa os pais preocupados, doentes, começaram lá fumando o seu baseadinho, que pode partir daí, da casa desse vagabundo aí, que estava plantando maconha na sua casa. Mas parabéns para a polícia de Garopaba, que deu um desfalque lá na festinha do Rosa e da Ferrugem. Às vezes as pessoas vêm me criticar, Gessé, pô, tu pega pesado, eu sou de direita, mas fumo maconha. Se tu fuma maconha, tu está sendo incoerente. Primeiro, porque é crime. Segundo, porque isso não é liberdade. O viciado não tem liberdade de sair do vício a hora que ele bem entende.
O viciado não respeita a vida, nem a dele mesmo. Se ele tiver que roubar e matar alguém, ele vai matar. E não respeita nem a própria vida. E não respeita a propriedade privada, porque ele rouba para sustentar seu vício. Então, se tu é de direita, pare de fumar maconha. Você está sendo incoerente. Basta ver quem é que defende a liberação dessa porcaria aí. Eu tenho aqui um projeto na casa, porque nós pouco às vezes podemos fazer por essas questões. E eu tenho aqui um projeto que é o exame toxicológico para os universitários da universidade pública. E está desde 2019 rolando nessa casa. Agora está na comissão de educação e não sai. E pasmem, lógico, uma deputada do PT vai vir com certeza um parecer negativo, deve ser pela educação. Eu já estou esperando esse resultado. Mas desde 2019, um projeto que pode inibir ou incentivar o aluno que quer entrar numa faculdade a não usar droga, porque sabe que se ele usar, ele vai ser pego no exame e não vai poder entrar. É sim um fator motivador para afastar o jovem lá, quando ainda não tem a cabeça boa ainda, e daqui a pouco experimentar e cair nessa roubada aí. Então nós temos que fazer coisas, leis, projetos que possam desincentivar o uso de drogas. Então, meu projeto aqui, nesse sentido, que não vai para frente. E, mais uma vez, fica aqui os meus parabéns aos soldados Jean e Diego por essa ação da Polícia Civil, que deu também o suporte na cidade de Garopaba. Obrigado, presidente. Ivan Nates, por 9 minutos. Deputado. Senhores deputados, senhoras deputadas, na sexta-feira, se tudo acontecer como planejado, nós teremos julgamento de impeachment do governador Carlos Moisés, responsável pelo roubo dos 33 milhões de respiradores. E parece que todo mundo quer que o Douglas Borba volte, que o Matheus Hoffmann volte lá para o gabinete do Douglas Borba, que o Júnior, aquele lá de Rio do Sul, que quebrou o celular quando a polícia chegou, e depois a perícia mostrou que ele pediu 5% de comissão para fazer o pagamento do dinheiro que faltava do roubo dos respiradores. Parece que o Júnior vai voltar para o governo. O cara que tinha no celular uma conversinha de 5%. Ora, talvez a gente tenha que pegar uma placa e entregar para os ex-funcionários da Secretaria da Saúde que permitiram o roubo dos 33 milhões de reais e fazer uma placa para essas pessoas. Porque alguns aqui dentro parece que têm um ouvido tapado para essa vergonha que aconteceu em Santa Catarina. Passado 1 ano e 2 meses, não tem ninguém respondendo o processo para o roubo dos 33 milhões. Ninguém respondendo um inquérito, ninguém respondendo um processo, ninguém denunciado. Se fosse um ladrão de galinha, se fosse o sujeito que queimou a maconha ali, estava preso. Estava preso. O cara que roubou no supermercado um frango assado para levar para o filho, ficou 20 dias na cadeia. Aí a justiça funciona. Aí funciona. Então, sexta-feira, aliás, nós teremos o julgamento do governador Carlos Moisés. E nós não vamos esquecer. Eu quero dizer para os deputados que vão votar no julgamento que nós estamos só esperando como vai ser o julgamento. Porque quem votou pela admissibilidade, quem participou da CPI, quem escreveu, quem falou, vai ter que mostrar a cara na sexta-feira. E aí, vai ter 2 anos aqui nesse parlamento
para explicar quem roubou os 33 milhões. Porque nós não vamos esquecer, nem um dia, nós vamos esquecer quem salvar, quem permitiu que fosse feito um roubo dos 33 milhões de reais, que não tem ninguém na cadeia, que não tem ninguém afastado, que não tem ninguém sequer afastado do emprego. Manchou a história de Santa Catarina. E, senhores, o governador vai voltar a depor na CPI de Brasília. O Estado vai voltar para as manchetes nacionais. O governador vai ser convocado para ir a Brasília. E vai ser uma beleza para Santa Catarina. Vai ser lindo ver o governador sentado na CPI do Senado Federal, falando do roubo dos 33 milhões de reais. Vai ser uma maravilha para Santa Catarina ver o seu governador sentado num banco do Senado Federal, explicando como roubaram 33 milhões através de WhatsApp. A Assembleia Legislativa vai ter que explicar, e cada deputado, membro do tribunal, vai ter que explicar para os seus eleitores por que os desembargadores reconheceram a responsabilidade do governador e eles não. Porque se vier do tribunal o arquivamento da denúncia, está tudo certo. Dá para se agarrar lá, para dizer que acompanhou o tribunal, que acompanhou os desembargadores. Agora, se os desembargadores disserem que o governador tem responsabilidade, eu quero ver o que vão dizer os deputados, os partidos políticos que compõem ao secretariado do governo. Eu quero alertar o seguinte, que já passou aqui por essa casa traidor e não voltou mais. Não voltou mais. A história dessa casa registra muitos daqueles que traíram os catarinenses em troca de alguma vantagem ou outra no governo. E não voltaram mais para essa casa. Porque, senhores deputados, não achem que os catarinenses não estão acompanhando isso aqui. Não acreditem que os catarinenses não estão aguardando o julgamento do impeachment de quem permitiu e que mentiu o parlamento que roubasse os 33 milhões de reais. E o Estado vai continuar nesse vexame. Algumas pessoas me perguntam, deputado Ivanates, a Daniela é melhor que o governador Moisés é melhor que a Daniela? Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia de quem é melhor, quem é pior. Eu só sei que a gente precisa botar um ponto final nessa tragédia, que é a falta de administração em Santa Catarina. E se o governador voltar, não vai ter administração. Não vai ter. Vai ter acordo, vai ter conchavo, vai ter negócio, mas não é governo, não é gestão. E eu também queria fazer uma observação para aqueles que vão votar, para os parlamentares que vão votar em nome da Assembleia, porque eles vão votar em nome da Assembleia. É importante que seja isso claro, que os deputados vão votar na sexta-feira em nome da Assembleia Legislativa, porque eles foram escolhidos pelos membros do Parlamento para votar em nome do Parlamento, e não para votar de acordo com as suas convicções partidárias. Eu queria alertar os deputados, principalmente os que participaram da CPI, de que agora tem esse instrumento aqui, ó. E por esse instrumento aqui, se fala com todos os catarinenses, todos.
todos os catarinenses têm acesso a esse instrumento. Não é mais o tempo de enganar, de mentir, de comprar manchete de jornal. Eu espero sinceramente que na próxima sexta-feira nós tenhamos o fim de um governo que é o desastre maior da história de Santa Catarina. E que o futuro do governador Moisés seja decidido pelo bem dos catarinenses. Volta para casa, porque pelo menos em casa tu não vais permitir que roubem o dinheiro dos catarinenses. Muito obrigado, senhores deputados. Obrigado, deputado Ivan. Bloco PDT, PSB, Republicanos, por 7 minutos. Finalizado o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas.